É muito claro que ele está clamando pela morte de Trump. Ele é clarividente. E olha quem apareceu. O Dirceu. Bolsonaro choraminga com medo da prisão. Eu enfrentei. Se eu quisesse fugir, teria fugido, disso eu entendo. A gente sabe que ele enfrentou a prisão. Tem uma pequena diferença. Ele era culpado. Ele era corrupto. Ele roubou. E eu ainda acho que roubo está entre os crimes mais leves cometidos pelo Dirceu. O Dirceu tem um codinome Daniel em Cuba. Ele foi treinado para guerrilha, diretamente por Fidel Castro. O cara é do mal. Então ele tem a culpa de ter criado uma legião de guerrilheiros no Brasil. Muitos dos quais, inclusive ele, foram anistiados. Mas eles não querem de jeito nenhum anistiar a Débora, cabeleireira sem antecedente criminal, mãe de 2 filhos pequenos, condenada a 14 anos por ter escrito numa estátua "Perdeu Mané com um batom". Enquanto isso, Barroso, em mais uma de suas andanças mundo afora nos Estados Unidos, aproveita enquanto pode, Barroso. Já vendeu o apartamento em Key Biscayne? Barroso diz que pediu ajuda aos Estados Unidos quando chefiava o TSE. De novo, eles são tão vaidosos e tão seguros da impunidade que perderam o pudor e confessam seus crimes. Não pode intervenção externa na eleição brasileira. E a gente sabe que o Biden acatou, mandou emissários do Deep State, CIA, Pentágono, mandar recado para os militares brasileiros, para o Bolsonaro. Na interpretação do Barroso, impedir o golpe. Mas ele já sabia que ia ter um golpe? Ele é clarividente? Ele já julgou que houve um golpe? Não e não. Então é óbvio que tudo isso é uma retórica, uma narrativa ridícula. E eles criaram essa narrativa para justificar o verdadeiro golpe que foi dado, com conluio com o governo Biden. E isso tem que ser investigado aqui nos Estados Unidos também. O governo Trump avalia a sanção contra Moraes, mas alerta para alto risco, colocou o Jamil Chad. Paulo Figueiredo passou a chamar ele de Jamil Chaves. É o comunista do UOL, e olha que o UOL é um site de comunistas. Antes dessa coluna, o Jamil Chad estava ridicularizando o esforço do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro de correr atrás da sanção ao Alexandre. Agora ele apurou com as fontes da Casa Branca que de fato estão estudando a sanção. Não pode ficar no clima de 72 horas, tic-tac, bala de prata, solução mágica. Mas é um passo muito importante nessa batalha. E nós temos que torcer muito para que eles consigam puxar esse coelho dessa cartola. Seria um golaço. Seria um golaço. O Brasil está atuando até em conjunto. Os Estados Unidos estão até atuando em conjunto com a Suíça para essas sanções. O que seria fantástico. Que a gente sabe para onde vai o dinheiro de muita gente corrupta. Enquanto isso, o julgamento circense do Bolsonaro e demais réus, do golpe que não houve, do golpe armado sem arma, o STF proíbe a imprensa de gravar áudio ou vídeo das audiências, com a desculpa esfarrapada de que cada defesa tem que fazer em separado a sua defesa e não pode ter acesso a outra. Para isso, eles tiraram toda a transparência do processo, porque no fundo, eles não querem chamar a atenção do povo daquilo que eles estão fazendo lá, que é um julgamento sumário, como faziam os soviéticos, sem respaldo jurídico, porque as defesas vão asfaltar os argumentos da acusação, que são patéticos, porque é uma denúncia ridícula, e o que eles querem é evitar exatamente os holofotes.
Por fim, Moraes, que acha que é Deus, não é onisciente. Ele também não é onipotente. Ele já descobriu uma vez ou outra que o poder dele tem limite e que a jurisdição dele não é planetária, por exemplo. Mas ele é onipresente. E ele é escolhido relator da ação para levar o caso Ramagem ao plenário ou não. É impressionante como tem coincidências no STF. Tudo recai sobre o Moraes, o onipresente. Por que será? Enquanto isso, sobre o golpe em si, vamos ver o que o próprio Bolsonaro dizia sobre manifestações violentas. Eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? Não, tu estava nos Estados Unidos. Eu incentivei alguém a quebrar alguma coisa? Mas é que tu Ele tem não que sabia falar, o que era. Bolsonaro. Mas como eu não falava? Em live minha, eu cansei de falar isso aí. Então, desculpa. São 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não, não tem tudo ou nada. Inteligência, mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Somos pela ordem e pelo progresso. Isso parece fala de algum golpista, por acaso? Pois é. Agora, no fundo, e tem um livro, acho que do Mark Ferro, O Ressentimento na História. É subestimado o poder da inveja. A inveja move montanhas. E no fundo, o que o consórcio PT-STF, o que o Lula, os seus cúmplices e os ministros do Supremo jamais vão ter é o apreço do povo que eles dizem defender. Então, esses dias teve um evento aqui em Nova York e Paulo Guedes estava presente. E olha o que aconteceu. O que nunca aconteceria com Fernando Haddad, por exemplo. É um privilégio estarmos todos juntos nessa casa extraordinária. Mas eu queria, obviamente, meu papel é importante, nós vamos estar agora agraciando o nosso colegiado do ano. Eu queria quebrar o protocolo. Se vocês me permitirem um segundo de silêncio, eu vou quebrar o protocolo, porque eu queria agradecer a presença de uma autoridade, com respeito a todas as autoridades aqui já anunciadas, mas tem uma autoridade que eu acho que merece nosso devido aplauso, nosso devido carinho, nosso devido respeito pelo trabalho extraordinário que ele fez para o Brasil e que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, nosso querido ministro Paulo Guedes. Uma salva de palmas. Que saudades! O povo sabe quem foi o melhor ministro da economia que o país já teve. O povo sabe quem tinha espírito público, patriótico e competência para entregar resultados, diminuindo o papel do Estado e dando mais Brasil para o Brasil, em vez de dar para Brasília. Quem lutou contra os monstros do pântano, como ele mesmo diz. Assim como o Brasil sabe quem são os monstros do pântano. Eu escrevi uma coluna, acho que interessante, sobre o objetivo geopolítico do Trump, que é um reequilíbrio da globalização. Por que isso é importante? Porque muita gente acha que ele está querendo implodir com a guerra das tarifas e tudo mais, todo o sistema pós-guerra. Eu não acho que ele quer implodir. Eu acho que ele quer reformar. Só que é uma reforma disruptiva. Como teria que ser, porque as instituições faliram. A OMC, que finge que a China é um player normal, sendo que não é, que faz pirataria, manipula câmbio, subsidia todo mundo, canaliza pelos bancos estatais os investimentos, é tudo fake. Eu não acho que ele queira mais tarifas como resultante do que ele iniciou, tanto que ele já está conseguindo colocar a mesa para negociar até a China. Então,
houve um alarmismo muito grande com essa questão, principalmente de liberais clássicos, e eu acho que eles não estão entendendo a jogada do Trump. Era preciso mudar o modelo. O modelo era calcado em trabalho barato da China, com produtos chegando aqui por preços irrisórios no Walmart e na Amazon, em contrapartida os Estados Unidos com um rombo comercial gigantesco, sendo financiado então pela compra de títulos, porque a conta tem que fechar, a conta de serviços com a conta comercial, e a China comprando então $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano. Isso era insustentável. Grosso modo, era um oba-oba que durou esse tempo todo. E os neoliberais achando que isso ia fazer a China virar um país democrata, por conta da economia mais aberta. Não aconteceu. A China usou esse recurso para comprar a África, comprar a América Latina e ameaçar o mundo todo. Quando teve a pandemia, com a ruptura da cadeia produtiva global, ficou claro que depender da China era um perigo. Então estava na hora de reformar. Agora, muita gente tinha medo de mexer nesse vespeiro. O Trump não tem medo. Ele sabe que é o último mandato dele, em que pese ele brincar que pode procurar mais um, não vai e não pode, mas ele está querendo deixar um legado. Isso está incomodando o Deep State. Muita gente poderosa que vive desses esquemas, que aparelhou as instituições republicanas. E um exemplo muito claro que chamou a atenção ontem foi do James Comey. Vocês lembram do ex-diretor do FBI, James Comey, que escreveu um livro, fanfarrão, está divulgando o livro, foi aquele que protegeu a Hillary Clinton com a questão dos e-mails que ela deixou num servidor não seguro, infringindo regras claras, leis de segurança nacional. Ele admitiu o crime, mas protegeu ela. Por quê? Porque ele é um democrata que odeia Trump. E ontem ele postou apenas isso, conchas na areia, com o número 8647. Até as pedras, até as conchas que ele usou nesse desenho, que ele diz que encontrou por acaso. É que nem o Glauber Braga dizendo que encontrou gente que reconheceu ele no aeroporto. Ninguém sabe quem ele é, como disse o Nicolas Ferreira. Esse bilhete é verdadeiro, né? Ele montou isso aqui e tirou a foto. E 86, até as conchas sabem que quer dizer eliminar, se livrar. É uma gíria, que quando você acaba de comer, por exemplo, você fala 86 sopa. Tira a sopa daqui, acabou, elimina essa sopa. 47 é o 47º presidente dos Estados Unidos. Então, é muito claro que ele está clamando pela morte de Trump. O filho do Trump entendeu assim, o senador Ted Cruz entendeu assim, várias outras autoridades, vários outros políticos, todos entenderam o óbvio. E pegou tão mal, que ele apagou o post, dizendo: eu não prego violência, era uma mensagem política, se alguém entendeu errado, peço desculpas, e botou o galho dentro. Por quê? Porque ele corre o perigo de sofrer uma investigação. A Tulsi Gabbard, que era democrata até ontem, que comanda a inteligência nacional, já se manifestou. O Kash Patel, o novo diretor do FBI, está de olho. E olha que ele tem um olhão aberto, que nem o meu, sem sobrancelha, assim. Então, ele corre o risco de sofrer uma investigação ou, quiçá, ser preso, porque ele está pedindo a morte do Trump. O que não é algo trivial, uma vez que o Trump sofreu 2 tentativas de assassinato quando era candidato. Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque a esquerda, que fala tanto de fascismo, que fala tanto de discurso de ódio da direita, eles não só pregam aos 4 ventos a morte dos seus opositores, como eles muitas vezes praticam os atos de violência. Eles defendem a Antifa, o Black Lives Matter, por aí vai. Os Black Blocs. É muito importante pensar sobre isso, porque nós estamos lidando realmente com gente cínica, psicopata, comunista, é um bicho que faz o diabo ter vergonha por não saber mentir tão bem e tanto. Então, eles querem eliminar os opositores, porque eles sabem que derrotá-los numa eleição justa fica bem mais difícil, né? Mas quando eles insistem, né, nas pautas insanas, woke,
que eles têm. Então, os Estados Unidos estão vivendo tempos muito diferentes, porque temos agora um governo que quer reformar essa situação toda que vinha destruindo uma grande nação democrata. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.